Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, faço parte do time de comunicação da Synergis, que é parceira certificada da Monday no Brasil. Nesse vídeo, a gente mostra para você rapidamente 3 funções da coluna de fórmula. Vamos supor que eu tenho um quadro chamado Pagamentos, em que eu acompanho o valor que eu devo pagar aos freelancers e quanto tempo esses freelancers dedicaram a mim, a minha empresa, durante uma semana ou outra medida de tempo, poderia ser um mês. Então, aqui eu tenho 5 pessoas que trabalharam, fizeram serviços para mim. Aqui eu tenho uma coluna de número com as horas que eles dedicaram e o valor que cada pessoa cobra por hora. O que eu quero fazer com uma fórmula é multiplicar o valor das horas pelas horas trabalhadas e descobrir quanto eu tenho que pagar no final da semana para cada um desses freelancers. Antes de tudo, a gente vai adicionar a coluna de fórmulas, clicando no mais, indo até a central de colunas, e a gente pode buscar por fórmula. Automaticamente, um pop-up é aberto com esse campo aberto e mais algumas informações. Aqui abaixo, nós temos as colunas disponíveis no quadro para serem fontes de dados que a gente quer cruzar, e nós temos inúmeras funções. A que eu quero encontrar aqui é a de multiplicação. A multiplicação vai tirar o produto de dois números. Vou clicar aqui. Notem que no campo aberto, a função foi escrita e nos abriu um parênteses. É dentro desse parênteses, separado por vírgula, que a gente deve colocar os dados que a gente quer cruzar. Nesse caso, vou clicar nas horas trabalhadas, inserir uma vírgula e o valor da hora. Basta clicar em Set e a fórmula está aplicada, funcionando. Eu sei então que eu devo pagar para a Ana no final dessa semana, por conta das 30 horas que ela trabalhou e pelo valor de hora dela ser R$ 60, eu devo pagar R$ 1.800. Assim como em uma coluna de número, a coluna de fórmula também tem um resumo, que quando eu clico, posso escolher algumas unidades, vou inserir reais, visualização à esquerda do número, e vou manter a função total, que me mostra a soma dos itens dessa coluna de fórmula. Então, rapidamente, olhando por cima, eu sei que no final da semana eu tenho um débito de R$ 6.336 com freelancers. Agora a gente vai para um outro exemplo. Aqui eu tenho um quadro chamado Bônus dos Vendedores para eu saber quem deve ser bonificado no final desse mês. Vamos supor que a gente tem uma equipe de vendas e cada funcionário que fizer mais de 10 vendas nesse mês com valor total superior a R$ 10.000 recebe um bônus de R$ 500. Então, eu tenho duas condições, o número de vendas e o valor das vendas, e eu quero aplicar uma fórmula para saber se essas condições são cumpridas e para quem eu devo pagar um bônus. Aqui à direita eu já inseri uma coluna de fórmula, vou clicar em um item e digitar a nossa fórmula. Aqui a gente vai usar duas funções. A função if, que verifica se uma condição é atendida e, caso afirmativo, retorna o primeiro valor, ou seja, o valor depois da primeira vírgula, e, caso contrário, retorna um segundo valor, ou seja, o valor depois da última vírgula. Vou clicar aqui e dentro dos parênteses de if eu vou inserir uma função AND, ou seja, e. Eu quero saber se duas condições são atendidas, por isso essa função. Então, é dentro dos parênteses da função AND que eu vou inserir as vendas e vou colocar a condição. Então, se o número de vendas for maior, notem o sinal de maior, que 10, vírgula, e o valor da venda for maior que 10.000, então, fora desse parênteses do AND, no parênteses da função se, eu vou inserir o valor que eu quero retornar, que é de R$ 500, que é o bônus, e depois da segunda vírgula, da última vírgula, o que acontece se as condições não forem atendidas. Nesse caso, a pessoa não é bonificada, então R$ 0. Vou clicar em Set. E nós temos aqui, rapidamente, uma visualização de quem deve receber o bônus
atendendo a essas duas condições. Então, essa pessoa fez 17 vendas e o valor total foi de R$ 12.000, portanto, ela recebe um bônus de R$ 500. O restante das pessoas, como o valor é zero, fica em branco e a gente sabe que elas não receberão bônus. Se eu não quisesse colocar o valor, porque eu já sei que são R$ 500 ou porque esse bônus é variável, a gente pode fazer uma edição nessa fórmula e, ao invés de um valor, colocar entre aspas alguma outra informação. Então eu quero saber simplesmente se há bônus ou se não há bônus para essa pessoa. Clico em Set e rapidamente temos o resultado. Como não tem números envolvidos, o resumo da coluna não vai ter valor para ser retornado ou para a gente aplicar funções. Por último, a gente vai para uma outra situação. Vamos supor que esse é um supermercado e eu tenho alguns produtos e eu quero saber quanto esses produtos me trazem de retorno, de receita, e quero ter um cálculo, além de mensal, anual e em cada quarter, ou seja, em cada trimestre. Para calcular isso, eu inseri uma coluna de fórmula que eu chamei de Q1, ou seja, primeiro trimestre, que compreende janeiro, fevereiro e março, e na fórmula eu vou inserir uma média. Então aqui a função average, que retorna a média dos valores numéricos fornecidos, é que eu vou inserir, e entre parênteses eu vou simplesmente colocar as fontes de dados sempre separadas por vírgulas. Então os valores em janeiro, os valores na coluna fevereiro e os valores na coluna março. Vou aplicar a fórmula e aqui nós temos rapidamente o valor, a média de quanto o produto X trouxe para mim referente a janeiro, fevereiro e março. O que a função média faz é somar esses três números e dividir pelo total de fatores, que são 3. Aqui, no resumo da coluna, eu posso fazer a soma das médias ou tirar a média das médias, ou nenhuma função. Vou manter o total. Eu fiz isso em todo o quadro, exatamente a mesma coisa. A única diferença é que o fonte de dados foi agora abril, maio e junho, para o segundo trimestre. No terceiro trimestre, julho, agosto e setembro. E assim vai até o final do ano. Para tirar a média anual, eu relacionei todos os meses, separados por vírgulas. Essas são 3 funções básicas da coluna de fórmula, que é muito rica e útil não só para informações numéricas, mas também para condicionais, por exemplo. A Synergis tem uma série de vídeos falando sobre outras funcionalidades da Monday.com aqui no nosso canal, Synergis Consulting. Se você ainda não experimentou a plataforma, fica o convite para fazer um teste gratuito pelo link na descrição e contar com o nosso atendimento especializado. Obrigado pela atenção, até a próxima!